Olá, pessoal, que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo sobre maturidade. Maturidade como uma chave que me dá acesso à herança plena que nós temos em Jesus Cristo. E a semana passada nós vimos o estudo número 5, falando da importância do crescimento espiritual. Que o crescimento espiritual é uma coisa a ser desejada, que é um processo que leva tempo, é experimental, é pessoal, e comentamos a respeito de algumas áreas que Deus deseja o nosso crescimento, ok? Trabalhando a questão da maturidade, da nossa integridade. Hoje nós vamos começar falando a respeito de estágios do crescimento ou fases do crescimento, que é o estudo número 6. Eu vou só introduzir um pouco o assunto para concluir na semana que vem, ok? E eu agradeço a Deus pela tua fidelidade nos acompanhando, pelo teu interesse, absorvendo aquilo que a gente tem trazido aqui no grupo de amigos online, e eu oro para que o Espírito Santo desenvolva isso no teu coração, como uma convicção interna na tua vida cristã, ok? Vamos lá então. Fases do crescimento. Primeira coisa, crescimento é um processo, é algo que leva tempo. E crescimento tem fases, e o paralelo que a gente estabelece é do crescimento biológico, que é uma analogia do que acontece na esfera espiritual. Então, você tem a criança recém-nascida, você tem uma criança em desenvolvimento inicial, depois você tem uma fase de adolescência, de jovem, de pessoa madura, e depois você tem uma fase de idoso. A vida biológica tem esse processo, esse ciclo natural, e a gente tem que olhar para isso para entender o que acontece no reino espiritual. Então, cada fase tem suas características, seus desafios, ok? Não é tudo a mesma coisa, eu estou falando agora do crescimento espiritual. E qual a importância da gente prestar atenção nessa questão das fases? Porque eu tenho que me localizar. Eu, pessoalmente, você, pessoalmente, tem que se localizar. Aonde eu estou? Que fase que eu estou, quais são as características dessa fase e qual a direção, as atitudes que eu devo tomar para superar essa fase. Porque não dá para ficar numa fase muito tempo. A vida cristã é muito dinâmica, ok? E não só isso, mas tem um outro lado também. Você tem que identificar as fases para poder trabalhar com o outro. Você pode ser uma pessoa madura, experimentada, provada, e que tem uma vida espiritual crescida, amadurecida. Mas você vai trabalhar com outras pessoas que não estão na mesma fase. E aí você tem que saber lidar com o estágio que a outra pessoa está. Porque senão tem problemas aí de comunicação, de relacionamento. E a edificação espiritual pode se tornar um processo tumultuado. Porque, na verdade, Deus, quando olha para o corpo de Cristo, no corpo de Cristo tem gente de todas as fases, porque sempre está chegando gente, tem gente crescendo, tem gente já pronta, madura para servir,
enfim, você tem vários estágios ao mesmo tempo no corpo de Cristo. E Deus olha a igreja como um todo. Ok? E Deus só pode usar, do ponto de vista da edificação, do discipulado, pessoas maduras. Porque senão aí vai complicar o ambiente. Pessoas imaturas trabalhando com pessoas imaturas e o risco de escândalo, de confusão, de desentendimento, de divisão é muito grande. E então é preciso se ajustar nessa questão. Por isso que na igreja você trabalha por grupos etários, mais ou menos, não é? Você estabelece grupos etários para desenvolver um trabalho que seja frutífero, porque senão não funciona. A maneira como você lida com uma criança é diferente como você lida com um adolescente, ou com um jovem, ou com uma pessoa já madura. São situações com características diferentes, então você tem que saber trabalhar isso, porque senão não funciona, ok? E a gente tem que prestar atenção nisso. Mas o que eu quero salientar aqui é que não existe uma divisão fixa, rígida, a esse respeito. Como se fosse uma coisa aritmética, né? 2 mais 2 é 4, ponto. Não, não é assim. Você está lidando com pessoas. E maturidade nem sempre tem a ver com cronologia, ou seja, com idade cronológica. Maturidade vai muito da experiência da pessoa, da maneira como ela responde a essas experiências, da maneira como ela busca isso. A maturidade pode chegar muito mais cedo na vida de alguém que busca, que dá valor, que tem interesse, do outro que às vezes não está um pouco distraído na vida. E a gente tem que perceber essas diferenças de um para o outro. Não é só uma questão de tempo, mas sim de qualidade do que acontece na vida de cada um. E na Bíblia, vários autores, eles tipificam essa questão desses grupos. Pedro tipifica de uma forma, Paulo tipifica de uma outra maneira e o apóstolo João de outra maneira. Para citar 3 autores, cada um falando a respeito do mesmo assunto, que são essas fases que existem na edificação do corpo de Cristo. E isso acontece na vida de cada crente pessoal, individualmente. Ok? Mas nós temos, assim, a grosso modo, o recém-nascido chegou a Cristo agora, o menino, que é uma criança, um bebê espiritual, o jovem, que já tem uma certa autonomia, já tem uma certa experiência, mas ainda não é maduro. E você tem o adulto, o maduro. Esse está pronto, do ponto de vista da paternidade espiritual, ele está pronto para servir a Cristo, gerando discípulos, ou formando discípulos para Cristo. O jovem ainda, ele já ganhou autonomia, ele já tem uma certa experiência de vida, mas ele ainda não está pronto para gerar filhos espirituais. Ainda falta algo, né? E se você olhar para a vida biológica, social, você vai perceber isso claramente. Tá ok? Então vamos citar alguns textos aqui, nós citamos Pedro, Paulo e João, então vamos ver como que eles classificam essa situação. No caso do apóstolo Pedro, ele diz lá, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3,
desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Olha a expressão que ele usa. O genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, para que por esse genuíno leite espiritual, vos seja dado, a vocês, crianças recém-nascidas, crescimento para a salvação. Olha as palavras que o Espírito Santo coloca. Crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Experiência, é pessoal. Agora, o que é crescimento para a salvação? É o processo da santificação, da formação de um caráter, de um discípulo de Cristo. Porque salvo, eu não consigo ser mais salvo do que já sou. Salvação, do ponto de vista da posicional, da justificação, é uma coisa só, você é salvo, pronto. Mas do ponto de vista da santificação progressiva, eu preciso crescer. Ou seja, desenvolver a minha salvação. É assim que Pedro aborda o assunto. E ele falando de crianças recém-nascidas, ele está falando daquele que se achegou a Cristo agora, faz pouco tempo. Ele ainda está tomando aquele leitinho espiritual para crescer na fé, no conhecimento. E, através disso, ele também crescer na experiência. E isso vai formando um núcleo duro dentro dele, como uma referência interna bem resolvida, bem enraizada, bem estabelecida na vida dele. Porque é assim que nós crescemos, não é? Então ele usa essa expressão, bebês recém-nascidos, ok? Então o novo nascimento é o ponto inicial da nossa vida espiritual, ok? E nós fomos regenerados ao ouvir a palavra de Deus e crer nela. Então esse é o novo nascimento, que é o início do processo da nova criação e do desenvolvimento da nossa salvação, que é a santificação progressiva. E Tiago também diz que nós fomos gerados de novo. Isso é novo nascimento, pela palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Ok? Então, eu tenho que entender todo esse processo no reino espiritual. Agora, como que você lida com uma criança recém-nascida? Com muita paciência e com muito cuidado. É só olhar para um bebezinho que acabou de nascer. Ela praticamente, a criança recém-nascida, toma todo o seu tempo, por causa da dependência que ela tem e do cuidado que você deve ter nessa fase inicial da vida dela. Então, você tem que saber lidar. Já Paulo, ele traz uma outra abordagem e ele fala de meninos. Então, vamos lá. Ele diz, e ele mesmo, Paulo fala dos ministérios que Jesus Cristo levanta com o objetivo da edificação do corpo de Cristo. Está lá em Efésios, então eu vou estar lendo aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha aí, são ofícios, ministérios que o Senhor Jesus, cabeça da igreja, levanta com o objetivo de edificar a igreja, nesse tempo da nossa vida aqui na terra, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O que é aperfeiçoamento? Não é salvação. Salvo, você é salvo. Você não consegue ser mais salvo do que já é. Nasceu, nasceu. Agora, aperfeiçoamento dos santos
edificação da igreja, aí é trabalho de maturidade, de caráter. Aí é discipulado, é processo, ok? Para quê? Para que você cresça, para que você amadureça e você seja mais um canal a trabalhar, a ser útil na casa de Deus, mais um instrumento nas mãos do Espírito para desenvolver essa grande comissão que nós temos, que é levantar uma igreja para Cristo. Esse é o serviço que nós prestamos, ok? Para a edificação do corpo de Cristo. Está lá na passagem de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Tá bom? Então, essa questão da edificação do corpo de Cristo ou o aperfeiçoamento dos santos fala dessa varonilidade, dessa maturidade que é necessária na igreja, porque você é maduro para ser útil. Ninguém é maduro apenas para ser uma pessoa abençoada. Claro, começa assim, mas é muito mais do que isso. Você agora se apresenta como canal nas mãos de Deus. E nós temos que crescer em tudo naquele que é o cabeça da igreja, que é Cristo, a semelhança de Cristo, a estatura de varão perfeito, porque Cristo é a métrica de Deus para a nossa vida. Ok? Então é assim que Paulo fala dessa questão dos estágios. Então, como meninos, que você precisa ser edificado na fé, no conhecimento da palavra de Deus, para você não ser enganado por todo o vento de doutrina que passa. Porque, na verdade, se você ainda não tem uma formação sólida, você está sujeito a todo tipo de engano que o diabo pode lançar no seio da igreja. Ok? Por isso que a maturidade é algo importante. Ok? Então, essa é a maneira como Paulo, ele fala, né? Para que não mais sejamos como meninos, impulsionados para todo lado, por todo o vento de doutrina. Então, ele amarra a questão da meninice com gente que não tem formação e que precisa crescer para não ser enganado, para ter firmeza na fé. Ok? E aí ele amarra com a questão doutrinária, da qualidade doutrinária, da qualidade do testemunho, de uma vida experimental com Deus. E aí você está solidificado, firme na sua posição. Agora, João é que traz a figura do jovem. Então, João levanta filhinhos, é uma expressão que ele usa, pais, ele usa a expressão pais, é outro grupo, uma outra categoria, e ele também fala de jovens, também, ok? E ele traz essa estratificação, tá certo? Então, quando você fala de filhinhos, dá a impressão de que ele está falando de pessoas recém-convertidas. Ok? É mais ou menos a ideia que a gente tem. E pais é aquele que já atingiu um estágio que consegue gerar filhos espirituais. Ele já avançou na sua maturidade. E jovens ainda está naquela fase intermediária, não é nem filhinhos recém-convertidos e nem são pais ainda, mas estão a caminho, já têm alguma autonomia, já têm alguma experiência, mas ainda não chegaram naquele ponto de ser instrumentos úteis na casa de Deus, na formação de novos discípulos.
Então, nós temos que entender que tudo isso é um processo, né, que tem o objetivo de levantar pessoas maduras, que é o alvo final, pessoas maduras que vão estar trabalhando na edificação do corpo de Cristo. E veja bem, sempre amarrando com a questão doutrinária, de você entender a palavra de Deus, de você não ser enganado por qualquer vento de doutrina. Então, a formação do discípulo, que visa esse alvo da maturidade, é você ter uma fé inabalável. Porque você conhece a palavra de Deus, você tem experimentado a palavra de Deus na prática. Isso é formação. E Deus pode contar com você, com essa qualidade espiritual, com essa formação que você tem. Evidentemente que ninguém nunca vai estar 100% pronto. Nós estamos a caminho, nós estamos no processo de crescimento. Uns crescem mais, outros crescem menos, uns são mais rápidos, alguns crescem em muitas áreas, outros já são mais restritos. Não importa, o importante é crescer. E conforme o crescimento vai acontecendo na tua vida, o Espírito Santo vai te usando. Ok? Então, só para resumir e a gente concluir o nosso negócio, o recém-nascido é dependente e precisa de cuidado, e você tem que ter paciência com ele, ok? É isso, você tem que estar prestando atenção. Os meninos, né, que estão naquela fase começando, eles já têm alguma autonomia, principalmente do ponto de vista crítico, de uma inteligência crítica. Eles já conseguem fazer leitura, eles já conseguem concluir, eles já conseguem comparar uma coisa com a outra, mas eles ainda não são maduros. Às vezes a coisa pega e eles se confundem, mas eles estão num processo de crescimento. Já os jovens avançaram ainda mais nessa autonomia, nessa experiência e mostrando uma firmeza maior. Mas eles ainda não são maduros do ponto de vista de gerar filhos espirituais, no sentido de discipulado, porque, lógico, o novo nascimento é uma obra do Espírito, mas o discipulado, a formação, vai exigir pessoas adultas, pessoas maduras, que têm potencial para gerar filhos espirituais. Então, é com esse objetivo que Deus está olhando para nós aqui no corpo de Cristo. Como que está o nosso estágio e o que Ele pode fazer. Ok? Então, resumindo, bebês recém-nascidos. Qual que é a passagem? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Novos convertidos e são dependentes. Crianças ou filhinhos. É Paulo que usa essa expressão, está em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Eles têm alguns sinais de imaturidade e têm alguma autonomia. Alguma. Ok? Jovens, é o apóstolo João que usa essa expressão, está lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 13 e 14. Eles já têm um desenvolvimento maior, com uma autonomia maior, mas ainda estão, está faltando algo para chegar naquele ponto de paternidade espiritual, que é a maturidade. Os adultos ou pais, é Paulo que usa essa expressão também, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, eles se reproduzem e eles são integrados, compromissados, eles são responsáveis. Porque, veja bem, o serviço na casa de Deus exige fidelidade e lealdade. São coisas do caráter, o fruto do Espírito, não é? Como está lá em Gálatas, por causa do compromisso que você tem, da responsabilidade que você tem
para lidar com pessoas, ok? Então, hoje eu termino por aqui e fica a outra parte falando da dieta correta, que é a palavra de Deus, comentar alguma coisa sobre isso, e também aquilo que Paulo fala em Coríntios, né? O crente, o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Vamos também desenvolver uma reflexão sobre isso, porque está na Bíblia. E foi Paulo que usou esses termos, ok? Então, nós ficamos por aqui. E a semana que vem a gente conclui esse estudo número 6, ok? Falando das fases do crescimento. Que você gaste um tempo aí meditando sobre essas coisas, que o Espírito Santo te dê entendimento, uma inteligência que consiga discernir a importância de saber, de conhecer essas fases, não só para a tua própria vida, como para lidar com a vida do outro, ok? E que isso seja uma bênção na tua vida, tá bom? Que você tenha uma ótima semana, uma semana desafiadora, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.